Na mansão Saldanha, em pleno coração dos jardins, não se ouviam risadas de criança. O som que ecoava pelos corredores era outro. O arrastar de malas, o bater de portas e os gritos de mais uma babá, jurando que nunca mais pisaria ali. O boato corria entre os empregados e até mesmo entre os vizinhos ricos. Naquela casa, as babás não duram nem 3 dias. Em apenas um mês, 10 mulheres haviam passado pela portaria de ferro forjado e, uma a uma, tinham fugido apavoradas. Não era por falta de salário que era generoso, nem das acomodações luxuosas. O problema, diziam, estava no ala norte da mansão, território exclusivo de 3 pequenas criaturas de 7 anos, as trigêmeas, Catarina, Lívia e Bruna. À primeira vista eram cópias perfeitas. Cabelo escuro trançado, vestidos impecáveis, postura de bonecas de porcelana. Mas ao olhar mais de perto, eram 3 mundos distintos. Catarina, a mais velha por meros minutos, vivia com o senho franzido como quem travava uma guerra contra o mundo inteiro. Lívia, a do meio, era a rainha da travessura. Inventava pegadinhas pesadas, com uma criatividade que beirava a crueldade. Bruna, a menor, falava pouco, mas tinha olhos enormes que guardavam segredos maiores do que se poderia imaginar para uma menina. Juntas, tinham transformado a mansão em campo de batalha. Jogavam jarras de água sobre as babás, escondiam sapatos caros, enchiam as camas de farinha, gritavam em coro até fazer qualquer adulta perder a paciência. Para os de fora, eram demoníacas. Para os de dentro, uma maldição que ninguém conseguia conter. Mas havia uma verdade que ninguém enxergava. Aquelas meninas não eram monstros, eram órfãs de mãe. Cada travessura era, na realidade, um grito de dor disfarçado. 3 pequenas tentando chamar a atenção de um pai que se afastara do coração delas. Naquela manhã, mais uma cena de caos se desenrolava no corredor principal. A 10ª babá, com o coque pingando tinta guache verde e lágrimas borrando a maquiagem, arrastava sua mala até o portão. São endemoniadas. Ninguém aguenta essas meninas, gritou batendo a porta com força. Escondidas atrás de uma coluna de mármore, as trigêmeas riam em coro. Lívia chegou a aplaudir, orgulhosa da obra. Catarina, porém, não sorria tanto. Papai vai dizer que somos um problema, murmurou com amargura. Ele já acha que somos, completou Bruna, com voz tão baixa que parecia mais um segredo ao vento. As 3 se calaram. No fundo, sabiam que tinham razão. No escritório de vidro, o patriarca Augusto Saldanha observava pela janela. Alto, cabelo penteado com brilho, terno impecável, expressão pétrea. Parecia mais uma escultura de aço do que um homem. O maiordomo, senhor Bento, entrou cauteloso. Senhor, a senhorita Cristina renunciou. Augusto apertou a mandíbula. A 10ª em um mês. Sim, senhor. Ele se virou bruscamente. E o que esperam? Arrumem outra. Agora. Bento engoliu em seco. Com respeito, senhor. Nenhuma aguenta. Dizem que as meninas são impossíveis. Os olhos de Augusto endureceram ainda mais. Não são as meninas, são elas, as babás, fracas, incapazes. Se deixou cair na poltrona de couro. Murmurou, baixo, como se falasse apenas consigo mesmo. Se Eliana estivesse aqui, nada disso aconteceria. O nome de sua esposa morta pairou na sala como fantasma. Desde que ela partira, 3 anos atrás, Augusto havia enterrado o luto sob toneladas de trabalho e silêncio. Enquanto isso, no quarto do ala norte, as trigêmeas se encolhiam juntas na cama. Ainda riam da travessura, mas por dentro um peso enorme as esmagava. Mamãe não deixaria que trocassem de babá toda hora, sussurrou Bruna. Mamãe não está mais, respondeu Catarina, dura, mas com voz trêmula. Lívia escondeu o rosto nas mãos. Eu só queria que papai olhasse pra gente de novo. O silêncio caiu como pedra. Na portaria, um táxi estacionava. Dele desceu uma mulher jovem, simples,
carregando apenas uma mala pequena. Marina. Não vinha de agência de luxo, não trazia cartas de recomendação. Apenas tinha respondido a um anúncio desesperado. Ao encarar a imensidão da mansão, engoliu em seco. Parecia um território proibido para alguém como ela. O segurança Joel zombou ao vê-la. Você, a nova babá? Não dura nem 3 dias. Marina o olhou firme, com uma calma inesperada. Não vim durar. Vim ficar. Ninguém sabia ainda. Mas aquela mulher humilde estava prestes a quebrar um muro de gelo que nem o dinheiro, nem as babás anteriores, nem o próprio Augusto tinham conseguido atravessar. O portão de ferro se fechou atrás do táxi. Marina respirou fundo, abraçou a mala contra o peito como se fosse um escudo e encarou a mansão imponente. Ventanais altos, jardins tão perfeitos que pareciam pintados, corredores de mármore que não refletiam calor algum. O Sr. Bento a recebeu na escadaria, examinando-a da cabeça aos pés. Roupas simples, sapatos gastos, cabelo preso com um laço de pano. Nada nela combinava com o luxo asséptico daquela casa. Senhorita Marina, certo? Perguntou seco. Sim, senhor. Respondeu com sorriso tímido. Aqui ninguém dura. As meninas... Bom, logo vai ver. Marina apertou os lábios. Não se preocupe. Sei lidar com crianças. Bento riu, curto e irônico. Todas dizem isso antes de sair correndo. Dentro da casa, o clima era ainda mais frio que o mármore. Os empregados passavam por ela sem olhar, como se fosse invisível. Apenas Dona Teresa, a cozinheira, lançou-lhe um aceno rápido. Boa sorte, filha. Aqui falta é coração, não dinheiro. Marina agradeceu com um aceno de cabeça. Não entendeu de imediato a advertência, mas logo descobriria. Conduzida ao ala norte, a porta se abriu. 3 pares de olhos idênticos se fixaram nela. Catarina, Lívia e Bruna estavam sentadas em fila, com vestidos impecáveis e expressão séria. Nenhuma sorriu. Marina respirou fundo. Olá, meninas. Sou Marina. Vim acompanhar vocês. Lívia, com voz irônica, cortou. Veio durar 3 dias como as outras? As irmãs riram cúmplices. Mas Marina não se intimidou. Se abaixou até a altura delas e respondeu. Então esses 3 dias terão que ser os melhores da vida de vocês. As trigêmeas se entreolharam, desconcertadas. A maioria das babás se escandalizava ou ameaçava. Essa não. Não tem medo da gente? Perguntou Catarina com o senho franzido. Marina sorriu, calma. Só teria medo se fossem tigres famintos. Mas eu vejo 3 meninas lindas. Bruna piscou, surpresa. Uma chispa de curiosidade brilhou em seus olhos. E assim, sem levantar a voz, sem impor autoridade, Marina lançava a primeira pedra contra o muro de gelo da mansão Saldanha. O amanhecer seguinte parecia enganosamente tranquilo na mansão Saldanha. O sol filtrava-se pelos vitrais, os corredores estavam polidos, o silêncio reinava como de costume. Mas por trás das cortinas do ala norte, 3 pares de olhos brilhavam de expectativa. Catarina, Lívia e Bruna haviam acordado cedo, conspirando. Hoje ela vai embora, murmurou Lívia, a mais travessa, esfregando as mãos. Ninguém sobrevive ao nosso café da manhã de teste, acrescentou Catarina com voz grave, como uma general preparando o campo de batalha. Bruna, a mais silenciosa, hesitou um instante. E se ela não for embora? As irmãs a olharam como se tivesse dito uma heresia. Todas se vão, Bruna, sempre, sentenciou Catarina, fria. Enquanto isso, do outro lado da casa, Marina se preparava em seu quarto simples do ala de serviço. Alisou o uniforme recém-passado, prendeu o cabelo com o mesmo laço de pano gasto e se olhou no espelho. Seus olhos refletiam serenidade, mas o coração batia forte. Hoje elas me colocarão à prova, murmurou baixinho, com um sorriso tranquilo. E eu também as colocarei à prova. O café da manhã. Primeira emboscada. Marina entrou no salão de refeições com bandejas equilibradas. O ambiente estava quieto demais.
As meninas sentadas lado a lado, mãos cruzadas na mesa, como pequenas estátuas. Aquele silêncio não era natural. Era a calmaria antes da travessura. Colocou copos de leite, pães frescos e manteiga. Catarina ergueu o copo, tomou um gole e, de repente, cuspiu o líquido sobre a toalha branca. Puá, está azedo, gritou. Lívia fingiu engasgar, teatral. Ela quer nos envenenar. Bruna, tímida, mordeu um pedaço de pão e murmurou com voz lastimosa. Está horrível. As três começaram a gritar juntas, derramando pratos, espalhando migalhas, cobrindo o mantel com manchas. Qualquer outra babá já teria perdido a paciência. Mas Marina não se abalou. Pegou outro copo, tomou um gole de leite e sorriu. Ora, para mim está delicioso. As trigêmeas se entreolharam, desconcertadas. Catarina tentou sustentar o olhar sério. Mentira. Marina apenas ergueu a mão em gesto calmo. Sabe o que vamos fazer? Hoje não tem leite, não tem pão. Vamos preparar nosso próprio café da manhã. Vocês vão aprender comigo. O quê? Exclamou Lívia, incrédula. Panquecas com banana. Mas atenção, segredo nosso, ninguém da cozinha pode descobrir. Houve uma pausa de espanto. Depois, contra todas as expectativas, as três levantaram-se da mesa e seguiram Marina até a cozinha. Na cozinha, o jogo vira afeto ali, o campo de guerra virou oficina. Marina distribuiu batedores pequenos e tigelas de farinha. Lívia mergulhou no entusiasmo, batendo a massa com tanta força que respingava pelos azulejos. Mais devagar, Lívia. Marina orientou com paciência. Catarina, contrariada, aceitou a tarefa de quebrar os ovos. Bruna, inicialmente tímida, mexia a massa em círculos. Até que uma risada suave escapou ao ver o nariz de Lívia coberto de farinha. O cheiro das panquecas logo invadiu a cozinha. Quando provaram a primeira fornada, Lívia arregalou os olhos. Está melhor que o pão de sempre. Bruna, em voz quase sussurrada, completou. É porque fomos nós que fizemos. Catarina tentou manter o semblante duro, mas não conseguiu evitar um leve sorriso de canto. A primeira barreira havia sido vencida. O jardim. Segunda emboscada. Depois do café, as meninas armaram outra cilada. Entre dois arbustos, esticaram uma corda na altura dos tornozelos, esperando que Marina tropeçasse. Ela percebeu a armadilha, mas em vez de evitá-la, fingiu um tropeço espetacular, caindo no gramado com um gemido dramático. Ai, que desastre! As três caíram na gargalhada. Lívia rolava pelo chão. Catarina tentava se conter, mas uma risada genuína escapou de seus lábios. Pensamos que você ia gritar, disse Lívia, entre risos. Melhor rir do que gritar, respondeu Marina, piscando cúmplice. Aquela foi a primeira vez que Catarina, a muralha de gelo, deixou-se iluminar por uma risada sem máscara. O pai desce ao jardim, o primeiro confronto. Mas nem todos estavam satisfeitos com aquela mudança. Do escritório, Augusto ouvira a algazarra. O som das gargalhadas o incomodava como ferro contra vidro. Inesperadamente, levantou-se e marchou até o jardim. Sua voz grave cortou o ar. Já chega! As meninas congelaram. Marina ergueu o rosto, surpresa, e viu Augusto avançar com o senho fechado. Os empregados que observavam ao longe sumiram como sombras. O que significa essa bagunça? Ele vociferou, apontando os sacos de batata e a terra espalhada pelo gramado. É um jogo, senhor, respondeu Marina, calma. Jogo, repetiu ele com desprezo. É isso que chama de educação? Criar senhoritas? As trigêmeas baixaram a cabeça, intimidadas. Lívia tentava esconder o saco atrás das costas. Catarina deu um passo tímido à frente, mas recuou diante do olhar severo do pai. Marina, no entanto, não abaixou os olhos. Não é só um jogo. É a primeira vez que suas filhas riem assim em muito tempo. Os olhos de Augusto se estreitaram, como lâminas. Risos não dão disciplina. A senhora está aqui para educá-las, não para estragá-las. O coração de Marina acelerava, mas sua voz permaneceu firme.
Com respeito, Sr. Saldanha. Suas filhas não precisam de mais disciplina. Precisam do que ninguém aqui lhes deu até agora. Precisam de amor. O silêncio caiu pesado como chumbo. As meninas ergueram a cabeça, boquiabertas. Nunca ninguém falara assim diante de Augusto, o homem de ferro. Bruna, quase num sussurro, completou. Com ela, parece quando a mamãe estava. Aquele golpe atravessou Augusto como punhal. Seu rosto endureceu ainda mais. Virou as costas sem responder e voltou para dentro da mansão. Marina se abaixou na altura das meninas. Até os muros mais altos têm rachaduras. Um dia, o muro do seu pai também vai ceder. A noite dos soluços. O dia terminou, mas a batalha estava apenas começando. Depois das luzes se apagarem, Marina ainda guardava brinquedos quando ouviu um som suave vindo do ala norte. Aproximou-se em silêncio e escutou. Eram soluços. Espiou pela fresta da porta. Catarina, Lívia e Bruna estavam encolhidas na cama, abraçadas, chorando. E se o papai nunca mais sorrir? Soluçava Bruna. Ele não gosta mais da gente, murmurava Catarina, olhos vermelhos. Lívia escondia o rosto nas mãos. Eu sinto falta da mamãe. Marina sentiu um nó na garganta. Entrou devagar. As três a olharam assustadas. O que está fazendo aqui? Perguntou Catarina, defensiva. Ouvi vocês. Não consegui ir embora. Não precisa ficar. Todas vão embora, disse Lívia, secando as lágrimas. Marina tirou os sapatos, subiu na cama e abriu os braços. Nem todas vão. Bruna foi a primeira a se aproximar. Encostou no peito de Marina e chorou mais alto. Lívia veio logo atrás. Catarina resistiu, mas acabou cedendo, chorando em silêncio. Marina as abraçou com força. Chorar não é fraqueza, é ser humano. Eu também perdi minha mãe cedo. Achei que nunca mais alguém me amaria. Mas aprendi que quando alguém te abraça de verdade, não precisa de muitas palavras. As três a ouviram em silêncio, olhos marejados. Pela primeira vez, não a viam como babá. Era alguém que entendia. Do corredor, uma sombra observava pela porta entreaberta. Augusto. Ele ouvira o bastante para sentir a ferida se abrir. Tentou reagir com frieza. Elas não precisam de compaixão. Precisam de disciplina. Marina olhou direto em seus olhos. Não, senhor. Elas precisam de um pai. O silêncio se fez tão profundo que parecia que até a mansão prendia a respiração. Augusto virou-se e foi embora, deixando as palavras dela ecoarem como martelo em seu peito. O clima na mansão Saldanha havia mudado. Já não era apenas o eco de passos rígidos pelos corredores de mármore. Agora, sons antes proibidos, gargalhadas, cantigas inventadas, corridas pelo jardim, quebravam o gelo de anos. Para muitos empregados, era como se a casa tivesse acordado de um longo sono. Mas para Augusto, aquilo parecia uma ameaça à ordem. Certa tarde, reuniu-se em seu escritório com o Dr. Farias, médico da família, e 2 conselheiros de educação que vinham supervisionando a rotina das meninas. Senhor Saldanha, estou preocupado, começou o doutor, ajeitando os óculos. Meus relatórios sempre apontaram que Catarina, Lívia e Bruna precisavam de estabilidade e disciplina. Mas o que vejo agora é improviso, jogos e uma babá sem preparo formal, impondo novas práticas. É um risco para o futuro delas, acrescentou o primeiro conselheiro. Estão passando tempo demais em atividades sem objetivo. Cantam, correm, se sujam. Isso não é educação. O segundo conselheiro, mais severo, completou. Com todo o respeito, senhor, a presença dessa mulher está corrompendo a autoridade que o senhor levou anos para estabelecer. Está malcriando suas filhas. Augusto os ouviu em silêncio, rosto pétreo, mãos unidas atrás das costas. Mas por dentro, lembrava-se de algo que não queria admitir. Os olhos das filhas brilhando de alegria. O riso inesperado de Catarina.
O abraço de Bruna depois de anos de distância. O doutor insistiu. Se continuar assim, perderá o controle. Precisa escolher entre manter a disciplina ou se render a sentimentalismos perigosos. Augusto fechou os olhos por um instante. A voz dura ecoava, mas no fundo uma lembrança recente latejava. A noite em que ouvira suas filhas soluçarem baixinho no quarto, chamando pela mãe. Quando abriu os olhos, sua resposta foi breve. Talvez tenham razão. O jogo dos segredos. Enquanto isso, Mariana transformava pequenas rebeldias em pontes. Criara um jogo secreto. Dobrava pássaros de papel e convidava as meninas a escrever ou desenhar algo dentro. Aqui ninguém precisa ver se vocês não quiserem, dizia com ternura. É só para guardar o que pesa no coração. Lívia enchia os papéis com piadas e desenhos de gatos engraçados. Bruna escrevia palavras curtas como mamãe, abraço, medo. Catarina, desconfiada no início, mantinha os segredos bem guardados. Mas a cada pássaro dobrado, seu semblante parecia menos carregado. Um dia, em silêncio, entregou um deles a Mariana. Este você pode abrir. Mariana desdobrou o papel devagar. Havia apenas uma frase, escrita em letras firmes. Quero que papai me abrace de novo. O coração da babá apertou. Ali estava a verdade crua. Catarina não era a mais rebelde, era a mais ferida. O confronto do cofre de papel. Numa noite, Augusto entrou na sala e encontrou Marina e as meninas cercadas por dezenas de pássaros coloridos espalhados no tapete. O que é este desordem? Rugiu. As trigêmeas se encolheram. Catarina tentou esconder a caixinha de madeira onde guardavam os segredos. Mas Augusto avançou. Está ensinando minhas filhas a esconder coisas de mim? Acusou, olhando fixo em Marina. Ela não recuou. Não escondo nada do Senhor. Ensinei-as a falar o que não conseguem dizer em voz alta. Esses papéis são pedidos que o Senhor nunca quis ouvir. O rosto de Augusto endureceu ainda mais. Estendeu a mão para pegar a caixa, mas Catarina se interpôs. Não, papai. Foi a primeira vez que ousou gritar contra ele. As irmãs ficaram boquiabertas. Até os empregados espiando à distância se entreolharam, incrédulos. Este é o nosso jogo, e o senhor não pode tirar, disse Catarina, tremendo mas firme. Augusto congelou. Sua própria filha o desafiava, não por rebeldia, mas por proteger algo sagrado. Marina aproveitou o silêncio. Senhor Saldanha, não vê? Não é desobediência, é um grito de ajuda. Ele fechou os punhos, incapaz de suportar a verdade estampada ali. Deu meia volta e saiu batendo a porta como um homem ferido. As trigêmeas correram para Marina. Ele vai nos castigar, sussurrou Bruna. Não desta vez, disse Catarina, abraçando as irmãs, em um gesto raro de proteção. Marina as acolheu com os braços. Segredos compartilhados podem abrir corações fechados. Lembrem-se disso. O julgamento no escritório. Naquela mesma noite, Augusto convocou Marina ao seu escritório. A tensão pesava como chumbo. Ele estava rígido atrás da mesa de madeira maciça, ela de pé, serena. Tenho sido paciente, mais do que fui com qualquer outra. Mas o que faz com minhas filhas é inaceitável. Confunde-as com bobagens. Precisam de estrutura, não de pássaros de papel. Marina manteve o olhar firme. Não são bobagens. São as únicas palavras que suas filhas conseguem soltar. Cada papel é uma dor que o senhor não quis ouvir. Basta! Augusto golpeou a mesa. Eu sou o pai. Eu decido o que é melhor para elas. Tem certeza que sabe o que é melhor? Aquela pergunta atingiu-o como faca. Ninguém ousava questioná-lo assim. Como se atreve? Murmurou entre dentes. Atrevo-me porque já vi o que o senhor finge não ver. Suas filhas não precisam de mais silêncio. Precisam que o pai delas saia de trás desta mesa e olhe para elas. Augusto respirava pesado, como um touro encurralado. O nome proibido veio à tona quando Marina prosseguiu.
Elas não apenas perderam a mãe, Augusto. Perderam o pai no mesmo dia. Ele estremeceu, como se um relâmpago tivesse atravessado sua couraça. Não mencione Helena, rugiu, levantando-se, olhos marejados de raiva e dor. Vê, nem o senhor suporta falar dela, mas exige que 3 crianças suportem o silêncio todos os dias. Augusto cambaleou até a cadeira e afundou nela, derrotado por um instante. Você não entende, não sabe o que foi perdê-la. Talvez não saiba da sua dor, mas vejo as consequências. O senhor perdeu sua esposa, mas suas filhas perderam mãe e pai ao mesmo tempo. Ele a olhou com os olhos marejados, tentando recompor a dureza, mas a verdade era inegável. Finalmente murmurou com voz rouca: Vá embora. Não quero vê-la mais aqui esta noite. Marina se manteve calma. Se eu me for, senhor Saldanha, não perderá apenas uma empregada. Perderá a última chance de recuperar suas filhas. Saiu do escritório, deixando Augusto sozinho. Na mesa, uma fotografia esquecida de Helena com as trigêmeas ainda bebês parecia observá-lo. Pela primeira vez em anos, uma lágrima escapou do rosto do homem, que se dizia de ferro. A encruzilhada. A mansão inteira sentiu o peso daquela noite. O silêncio era denso, como se os muros esperassem um desfecho. Os empregados sussurravam pelos corredores. As meninas não pregaram os olhos, abraçadas em seu quartinho, temendo que o pai cumprisse a ameaça de afastar Mariana. No escritório, Augusto encarava a caixa dos pássaros. Um a um, desdobrou os segredos. Quero que papai me veja quando desenho. Sinto falta da mamãe todas as noites. Quero que papai me abrace outra vez. Cada frase era um golpe direto. A mão firme do empresário tremia como nunca. O que estou fazendo? Murmurou, vencido por um cansaço que não era físico, mas da alma. Pela primeira vez, Augusto não tinha respostas. Estava diante da encruzilhada. Manter o muro de gelo ou se arriscar a ser pai de verdade. A manhã seguinte nasceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado que dominara a mansão Saldanha por anos, mas sim um silêncio tenso, expectante, como o de uma plateia, antes de o pano se abrir. Os empregados caminhavam em pontas de pés. Antônia, a cozinheira, não ligou a velha rádio como sempre fazia. O jardineiro regava as plantas sem assobiar. Até o rígido mordomo, Estevão, parecia mais contido que o normal. Todos sabiam que aquele dia traria uma decisão. Mariana ficaria ou seria mandada embora. No quarto do ala norte, Catarina, Lívia e Bruna estavam acordadas desde cedo. Não dormiram quase nada. A pequena caixa com os pássaros de papel estava sobre a mesa como um troféu e uma sentença. Se papai mandar a Mariana embora, eu também vou sair, resmungou Lívia chutando a colcha. Não seja tola, Lívia. Não podemos ir embora. Mas podemos obrigá-lo a escutar, disse Catarina, com seu jeito sério, embora a voz lhe tremesse. Bruna apertava a caixinha contra o peito, como quem segura a própria vida. Podemos dar isso para ele, nossos segredos. Assim não tem como fingir que não sabe. As 3 se olharam em silêncio. Era arriscado, mas já não havia volta. O café da decisão. Na hora do café, Augusto desceu vestido de preto, mais rígido do que nunca. Sentou-se à mesa sem olhar diretamente para Mariana. As trigêmeas quase não tocaram na comida. Até que, de repente, Lívia se levantou. Papai, temos algo para o senhor. Colocou a caixa sobre a mesa diante dele. Catarina completou com firmeza. Leia. Bruna, com a voz fraca, murmurou. Escrevemos porque, quando falamos, o senhor não escuta. Augusto franziu o senho, mas abriu a caixa. Um a um, começou a desdobrar os pequenos papéis. As frases eram simples, infantis, mas cada uma caía como um tijolo arrancando pedaços do muro que ele construíra. Quero que papai me veja quando desenho. Sinto falta da mamãe todas as noites. Quero que papai me abrace outra vez.
A mão do homem de ferro tremia. Os olhos marejaram, mas ele os cobriu com a palma, como se pudesse esconder a verdade. Quando levantou a cabeça, viu as filhas o encarando. Catarina, séria como sempre, olhava com desafio. Lívia, nervosa, mordia o lábio. Bruna chorava em silêncio. Mariana, num canto, não disse nada. Apenas esperou. Isso é obra sua, disse Augusto, a voz dura, embora embargada. Não, senhor. Isso é obra delas. Eu apenas dei papel e coragem. O silêncio ficou insuportável. Por fim, Augusto murmurou: preciso pensar. E saiu da mesa, deixando filhas e babá num vazio de incerteza. O primeiro abraço. No corredor, Catarina tomou coragem. Correu atrás do pai e, com a voz embargada, gritou: não, papai, não dá mais para esperar. Eu quero rir. Eu quero falar da mamãe. Eu quero que o senhor me abrace de novo. O grito ecoou pelos corredores. Todos os empregados pararam. Augusto congelou. As palavras da filha mais rígida o atingiram em cheio. Por um momento, quis reagir com o velho tom autoritário. Mas, em vez disso, fechou os olhos. A memória veio como um vendaval. Helena sorrindo com Catarina bebê nos braços, pedindo que ele fosse um pai presente. Quando abriu os olhos, viu Catarina à sua frente, com lágrimas descendo pelo rosto. Era como se a menina dissesse: escolha, papai. Ou continua escondido, ou nos perde para sempre. Augusto ergueu a mão. Todos contiveram o fôlego. Em vez de repreender, pousou a mão sobre o ombro da filha. Foi um gesto breve, quase desajeitado, mas suficiente. Catarina rompeu em soluços e se lançou em seus braços. Te esperei tanto, papai. Lívia e Bruna vieram correndo. Pela primeira vez em anos, Augusto abraçou as três ao mesmo tempo. Seu corpo inteiro tremia, mas não recuou. Mariana observava de longe, os olhos marejados. Sabia que aquela cena não era o fim da batalha, mas o início da mudança. Pontes de Giz. Na tarde daquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Augusto entrou, hesitante, na sala de jogos. Encontrou as meninas no chão, com Mariana, desenhando mundos de fantasia com giz colorido. Papai! Exclamou Lívia, surpresa. Ele pigarreou, desconfortável. Só queria ver o que faziam. Mariana sorriu convidativa. Estamos construindo reinos. Pode se juntar a nós. O orgulho quase o paralisou. Um empresário de ferro, abaixar-se no chão para rabiscar, mas quando viu os olhos esperançosos de Bruna, deu um passo adiante. Pegou um giz azul e perguntou: o que desenho? Catarina, que sempre o olhava com desconfiança, respondeu sem titubear: um ponte, para ligar meu castelo ao das minhas irmãs. Ele desenhou, traço por traço, uma ponte simples, mas firme. Olha, papai fez uma ponte! Gritou Lívia, animada. Por um instante, Augusto sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. As filhas precisavam dele. E ele, mesmo sem admitir, precisava delas. O piano e a voz de Helena. À noite, durante o jantar, as meninas pediram para que o pai tocasse piano, lembrança de histórias que Mariana lhes contara sobre sua juventude. Augusto hesitou. O piano estava coberto havia anos, como um fantasma do passado. Mas, diante dos olhares insistentes, cedeu. Retirou a capa empoeirada, sentou-se e pressionou uma tecla. O som desafinado ecoou, mas os olhos das trigêmeas brilharam. Logo estavam ao lado dele, tocando notas tortas junto com as suas. Era um concerto imperfeito, mas perfeito em tudo o que importava. No fundo, Augusto quase podia ouvir a voz de Helena. É disso que elas precisam, não de silêncio. A casa acorda. No dia seguinte, Augusto reuniu todos os empregados no salão principal. Sua voz soou forte, mas agora mais humana. A partir de hoje, esta casa não será mais um mausoléu. Minhas filhas crescerão cercadas de vida, não de silêncio. Quem não aceitar, pode sair agora. Ninguém se moveu. Muitos choravam em silêncio.
Antônia murmurou um amém. Até o rígido Estevão baixou os olhos em respeito. As trigêmeas correram aplaudindo e abraçaram o pai. A mansão, que por anos fora fria, começou a respirar novamente. Os corredores ecoaram passos leves, risadas, até pequenos cantos improvisados. Pela primeira vez, parecia um lar. O último pássaro. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Augusto abriu a caixa dos pássaros de papel. Leu novamente cada frase. Entre elas, encontrou um que não lembrava de ter visto. A letra era adulta, de Mariana. Não as perca também. Augusto fechou os olhos, engolindo em seco. Pegou uma folha em branco, escreveu com mãos trêmulas. Papai sempre estará aqui. Dobrou o papel em forma de pássaro e o colocou dentro da caixa, junto aos segredos das filhas. Pela primeira vez, aquele cofre não era só das meninas. Era dele também. Na manhã seguinte, quando as trigêmeas abriram a caixa, encontraram o novo pássaro. Bruna leu em voz alta, surpresa, e as três sorriram com lágrimas nos olhos. Ele voltou, murmurou Catarina. E, de fato, o rei havia saído do escritório. Não para mandar, mas para ser pai.